Bom, e falando em stablecoins, olha só, a China está mudando o tom e pode abrir seu mercado para stablecoins, matéria de Cássio Gusson, lá para o Criptofácil. Quem diria que nós cantamos essa bola em 2021, né? Quando o mercado chinês fechou para mineração, consequentemente, para todas as criptomoedas. Era ilegal. É ilegal. Eu não sei se eles já mudaram isso, ou estão para mudar isso. Aparentemente estão para mudar isso. Mas é ilegal ter Bitcoin e ter outras criptomoedas e minerar lá na China, no continente chinês. E eu disse na época, em 2021, foi abril para junho, foi esse período aí, eu falei, cara, vai ser dois trabalhos, China. Vocês vão banir a mineração e, consequentemente, as criptomoedas, e vocês vão reabrir isso num futuro próximo. Não passou 4 anos da decisão e eles estão olhando para stablecoins. Stablecoins, eu falo aqui para vocês há pelo menos uns 3 anos, 2 anos talvez, é o principal produto do mercado cripto. Stablecoin hoje não é uma moeda, não é uma cripto. Stablecoin é uma infraestrutura para pagamento, uma infraestrutura para transferência de dinheiro. É assim que as pessoas estão utilizando e é assim que as empresas estão utilizando. Tanto é que é possível que stablecoins nos Estados Unidos, e isso foi aprovado, sei lá, esse mês que passou, mês de junho para julho foi aprovado isso, o Genius Act, que é a legalização das stablecoins de dólar nos Estados Unidos. Então, e o Donald Trump, quando entrou no início agora de 2025, ele fez uma canetada lá que ele proibia que o governo americano e os estados americanos tivessem a sua CBDC, a sua moeda digital de Banco Central. Ou seja, muito se espera, muito se cogita, e nós trouxemos essa conjectura antes de todo mundo, que stablecoins poderiam ser a infraestrutura de CBDC maquiada dos Estados Unidos. E a China já entendeu que isso vai acontecer ou pode acontecer. E ela se viu 10 passos para trás. Por quê? Porque enquanto a China estava achando que estava abafando, banindo Bitcoin, stablecoin e mineração e tudo mais, o governo americano falou, não, peraí, mineradores, venham para cá, vem. Traz suas máquinas para cá, vem. Riquinhos do Bitcoin, tragam seu dinheiro para cá que possivelmente a gente vai votar coisas para não ter ganho de capital em cima do Bitcoin, ou seja, se tiver lucro ou prejuízo com o Bitcoin, você não paga imposto sobre isso. Empresas, tragam aqui a sua infraestrutura para cá, nós seremos amiguinhos do mercado cripto. Trocou toda a SEC, que era toda contra Bitcoin, trocou toda a SEC, né? A Security Exchange Commissions, né? Como se fosse a CVM, como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, trocou todo mundo. E aí a China se viu por 1 quilômetro. Não é que ela estava 2 ou 10 passos para trás, ela ficou 1 quilômetro para trás. Porque agora, para ela poder chegar onde os Estados Unidos está, ela vai ter que remar muito, porque ela tinha uma proibição. Então, no final das contas, o que a China fez? Proibiu que as pessoas pudessem minerar Bitcoin lá, e nessa época a mineração de Bitcoin tinha tipo 80, 90% do market share era chinês, ou seja, cada 10 bitcoins minerados, entre 8 e 9 eram minerados na China, apenas 1 e 2 eram minerados fora da China, olha que loucura. E quando a China bane essa mineração, o market share hoje da China é menos de 15%. Por quê? Porque mesmo proibido, ainda teve muita gente que minera, tá na manha, né, na ilegalidade. Mas a maioria dos grandes empresários, os grandes mineradores, eles pegaram as suas máquinas, como a gente cantou a bola, isso era óbvio que ia acontecer, né? Eles pegaram as suas máquinas, botaram em cima do cavalinho, botaram na charrete e foram para outros países. Então eles foram para Cazaquistão, alguns foram para Rússia, outros foram para o Paraguai, aqui na América Latina, e muitos, para não dizer a maioria, foram para os Estados Unidos. Enquanto a China bania a mineração, os Estados Unidos falou, vem para cá, traz a sua planta de mineração para cá. E aí hoje o Texas, o estado do Texas, é o lugar no mundo que mais se minera Bitcoin. Então olha a mudança. O market share da China era 80%, 90%. Mostrei isso aqui na época, estudos. Hoje é menos de 15%. E ainda assim é proibido, ou seja, o 15% da galera que tá minerando às escondidas. E aí o que a China fez? Jogou o mercado para fora da sua jurisdição, baniu tudo, proibiu tudo, fechou tudo, e agora tá olhando para
abrir de novas portas para trazer o seu mercado para stablecoin. Por quê? Porque eles já entenderam que para brigar com o dólar, se é que vai conseguir brigar com o dólar, vai ter que ser digitalizado. Não vai ser o dólar físico mais. Não existe já há 30 anos. E agora com cripto, vai ser cada vez mais difícil. Tanto é que as stablecoins de dólar são as dominantes, olha só. O SDC, o SDT, o SDE, Sky, DAI, a da própria BlackRock, a do Trump. O Trump fez sua própria stablecoin, pô. A USD1, da World Liberty Foundation. Tem da PayPal, tem Franklin Templeton, tem um monte, Ondo, Ripple, sabe? Tem um monte de banco aí olhando para isso. O JP Morgan acabou de lançar a JPMD. JP Morgan dólar. Os caras estão fazendo sua própria stablecoin. Por quê? Porque é o produto a ser batido no mercado cripto. É o que tem o menor risco de margem, reputação, custódia e o que tem maior lucratividade. E é a maior usabilidade. Pessoal, galera acha, o Bitcoin e o Ethereum são as mais utilizadas. Não, nem de longe. Stablecoins são muito mais utilizadas que o Bitcoin. A USDT tem muito mais volume diário há muitos anos, há uns 6, 7 anos para cima. Uns 5 anos, vai. Uns 5, 6 anos. 4, 5, uns 4, 5 anos. Vamos falar 5 anos aqui. Tem 5 anos que todos os dias, diariamente, stablecoins tem muito mais volume do que o próprio Bitcoin. A USDT tem 5 anos que faz mais volume diário, todo dia, do que o próprio Bitcoin. Não é que uma vez ou outra passou, não, é todo dia. Por quê? Porque a galera já entendeu o funcionamento da cripto. Então o Bitcoin, ele fica como reserva de valor, ele fica até como meio de troca, como unidade de conta, ele até fica. Mas quando a galera quer rapidez, celeridade, a galera mete o quê? Stablecoin. Rápido, em segundas camadas, em rede etéreo, que em 15 segundos tu manda daqui pra China, da China pro Japão, do Japão pros Estados Unidos. Em 1 minuto você faz uma triangulação muito rápida, né? Com o Bitcoin já fica mais complexo. Porque tem que esperar bloco, 1, 2, 3 confirmações, dependendo do valor, 6 confirmações. Um bloco pode demorar 1 hora para acontecer, de vez em quando isso acontece, né? Tem alguma frequência nisso. Então, stablecoin em segundas camadas, a galera tá torando pau. E a China agora tá olhando para isso e nós cantamos a bola em 2021. Se o Xi Jinping lá tivesse assistido aqui, o conteúdo do Bitnada, saberia que isso aqui aconteceu, nós cantamos a bola. China, vocês estão banindo agora para desbanir daqui 3, 4, 5, 10 anos. E não deu nem 3, 4 anos, cara. De 2021 para 2020, deu 4 anos aí, vai. Isso, rapidez, baixa volatilidade, baixíssimo custo, né? Porque, por exemplo, numa rede Polygon, numa rede Base, numa rede Ethereum tá um pouquinho mais cara, mas, por exemplo, numa Polygon, Arbitrum, Ethereum, Solana, cara, tu vai pagar, sei lá, 2 centavos, exagerando, tu vai pagar 2 centavos, exagerando, tá? Pra transferir $1 bilhão, 10 bilhões de dólares, $1 trilhão, se for o caso, tu vai pagar 10 centavos, pô. Nem isso, 2 centavos, 1 centavo. Uma rede Polygon, tu vai pegar 1 centavo, vai quebrar ele em 10. É uma fraçãozinha de 1 centavo, né? Então, assim, o mercado cripto já entendeu que stablecoin é o principal produto. Tanto é que a maioria das empresas estão agora loucas para ir atrás de stablecoin. Você vê, a XRP, que não tinha esse produto, começou a ir atrás, JP Morgan tá indo atrás, né? O Trump tá fazendo a moeda dele, que é o SD1, né? O SD1. Então tá todo mundo indo atrás, cara. Todo mundo, o STT, o STC, DAI, tá todo mundo indo atrás desse produto. E a gente entendeu, cara, e cantou a bola há anos, e a China não entendeu, cara. Então, a China, no mundo cripto, ela vai tomando um ipom dos Estados Unidos. E a gente sabe que numa guerra fria, não que a gente esteja, né? Mas numa guerra fria de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, a criptomoeda, ela vai importar. Vai ter importância o cenário cripto, o mundo cripto. E os Estados Unidos me parece que entendeu isso melhor do que a China. E a China agora está tentando correr atrás do prejuízo, de algo que ela tinha na mão. Isso que é foda. Os Estados Unidos está correndo atrás de algo que ele nunca teve na mão. Apesar de ter boas empresas, né, nos Estados Unidos. Mas não tinha um framework regulatório bom. A China tinha tudo lá dentro, cara. A custódia de muita cripto era na China, de muita empresa era na China, a mineração toda de Bitcoin era na China. E os caras simplesmente baniram e falaram, sai daqui que nós vamos prender vocês. Cortar a pipi, cortar o braço, cortar a orelha. Então eles expulsaram e agora vão correr atrás. Faz parte. Vamos ver que bicho que